Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nós estamos fazendo uma série durante todo esse mês sobre a BNCC e a educação infantil. Nossa conversa de hoje será sobre o segundo campo de experiência: espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Vamos juntos! Espaço, tempo, transformações, relações, tudo isso simplifica-se numa única expressão: motivar a criança para o lúdico da vida, para o lúdico do mundo. Muitos educadores, quando pegam a BNCC, olham para esse campo de experiência e veem apenas matemática, mas nós devemos ir muito além. Esse campo de experiência na BNCC, espaço, tempo, já amplia enormemente o nosso trabalho. Espaço e tempo é tudo o que ocorre no momento presente da vida da criança. Então nós estamos falando sobretudo de atividade lúdica, como a criança explora os diferentes espaços, e nesse caso diferentes espaços pode ser uma quitanda, uma frutaria, um supermercado, um jardim, uma praça ou até mesmo a própria escola. Então, a BNCC nos autoriza a ampliar a sala de aula. Tire a sala de aula de dentro da sala de aula. Leve as tuas crianças para debaixo da árvore, leve as tuas crianças para a praça. Se você é da zona rural, leve as tuas crianças para o meio do pasto, entre as vacas, entre os cavalos. Lá está o conteúdo deste campo de experiência, espaço-tempo. No entanto, é o tempo presente, é o tempo da criança. E aí você me pergunta, mas professor Geraldo, e o passado e o futuro são importantes também na BNCC? Sim, o passado na BNCC legitima a experiência dela e o futuro projeta a criança naquilo que ela pode construir para o mundo, ou seja, na interferência dela do mundo. No entanto, esse campo de experiência quer que nós exploremos enormemente o potencial presente da criança, lá no contexto social que ela está inserida. Então, essa atividade lúdica de exploração das pedras que estão em volta da escola, da pequena floresta que está perto da escola, da pequena praça, da rua, do supermercado, do jardim, e nesses ambientes e nesse tempo presente nós temos a matemática, a ciência, a geografia, a história, que são disciplinas. Vamos diluir essas palavras todas e vamos pensar o que é que a criança pode explorar nesse tempo, nesse espaço e transformar. E aí a palavra transformação nos remete a raciocínio lógico, nos remete a operações, nos remete ao estudo geométrico, ao estudo da simetria, mas nos remete também à arquitetura, nos remete à construção, à edificação, e tudo isso tem unidades de medida. Então entra o peso, entra o quilo, entra a hora, entra o comprimento, as unidades de medidas, todas elas estão dentro, obviamente, do campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Portanto, não se esqueça, esse campo de experiência é um mix, é uma junção de infinitos conhecimentos socialmente determinados. Todos eles requerem que a criança interfira, compreendendo, mas também transformando aquilo para uma realidade maior. Quais conteúdos a BNCC apresenta para compor esse campo de experiência que nós chamamos espaço, tempo, quantidade, relações e transformações? Minha lista enorme está aqui na minha frente e nós vamos devagarzinho conversando sobre todos esses itens que são, na verdade, os conteúdos do currículo para as crianças, tanto de um ano de 0 a 1 ano e 6, quanto de 1 ano e 7 a 3 anos e 11 meses, e as crianças de 4 e 5 anos, ou seja, todo o bloco da educação infantil. Como eu já disse nos vídeos anteriores, nós agora subdividimos a educação infantil com a nova BNCC em diferentes modalidades. Os conteúdos lá estão apresentados de maneiras sequenciais, todos eles com sequência didática, com aprimoramento ao longo dos anos e, portanto, com aprofundamento intelectual. O primeiro conteúdo que compõe esse campo de experiência de espaço e tempo
são os cheiros e os sabores. Nesse espaço, nesse tempo, com essa transformação possível, o que a criança pode fazer com cheiros e sabores? E aí, professor ou professora, educador e educadora da educação infantil, explore os diferentes perfumes, tanto as plantas medicinais, quanto as frutas, quanto os alimentos, possuem cheiros e sabores. Transforme isso com as crianças. Transforme a laranja em suco de laranja, o suco de laranja em bolo de laranja, a casca de laranja em artesanato, em compostagem. Transformações é o que a criança precisa ver. A criança precisa entender nesse campo de experiência, nesse campo de aprendizagem, que tudo se transforma. Uma simples folha de hortelã ou de cidreira pode se transformar num bolo, num chá ou em tantas outras coisas. Então, primeiro conteúdo desse campo de experiência são os cheiros e os sabores. Depois vem a diferença das temperaturas, o quente e o frio, o muito quente, o muito frio, o morno. E isso envolve clima, mas isso também envolve a condição humana de viver. Por que é tão quente em algumas regiões do Brasil? Por que neva em outras regiões do Brasil? Onde a criança está, neva ou faz sol? Chove ou não chove? Tem muitos rios, ela tem que ir de barco, ela vai de condução, vai no carro da mãe. Isso tem temperaturas que envolvem. Explore isso com as crianças. As tinturas naturais. Uma folha que você tira, aperta e tira o sumo, dá origem a uma tintura, dá origem a uma cor. As diferentes colorações que nós encontramos nas terras, nas argilas, né? Nas pedras, isso tudo diluído em água vai virar tinturas naturais. Isso é o conteúdo do campo de experiência, espaço, tempo e transformações. Não leve nada pronto, permita que as suas crianças possam explorar os espaços no tempo delas, fazendo grandes transformações. Ritmos, balanços, folclore local, dança local, experiências locais. O Brasil está cheio de alemães, italianos, húngaros, gregos, africanos, em diferentes partes do Brasil. Então, isso deve ser o conteúdo deste campo de experiência. O vento, a chuva, a luz solar são outros conteúdos que aparecem ali no campo de experiência de espaço e tempo. Como que a criança percebe? O céu começa a escurecer e depois que o céu começa a escurecer, vem chuva ou não vem chuva? Num dia de sol, quando a professora faz lá no início da aula, hoje o dia está nublado. O que é nublado? Tem nuvem, mas quando tem nuvem, o que tem dentro da nuvem? Essa é a exploração, é a compreensão do espaço-tempo. Na sequência vem os tempos, tempo cronológico, tempo de relógio. É uma unidade de medida, mas também é um tempo de convivência. Essas unidades de medidas, todas elas estão neste campo de experiência. Tamanho, peso, forma, dimensões, altura. Além disso, vem as posições, à direita, à esquerda, de lado, de banda, norte, sul, leste, oeste. Ensine, explore com a criança essas localizações, porque as cidades têm as localizações, existem os semáforos, os sinais de trânsito, existem as direções que a gente deve seguir, e isso é conteúdo desse campo de experiência. Além do mais, nós temos classificação, seriação, o mundo é assim. Nós temos os ímpares, os pares, nós temos as dezenas, as centenas, toda a cadeia numérica, algarismos romanos, arábicos, os ordinais, onde esses números aparecem. Eu sou o primeiro filho da família, minha mãe é a primeira filha da família dela, minha casa é a última da rua. Explore o contexto da criança, mas trazendo para ela conteúdos, trazendo para ela o reconhecimento e apropriação do mundo. Esses são os conteúdos do campo de experiência espaço-tempo. Além disso, nós temos a água, importantíssimo conteúdo desse campo de experiência. A água nas diversas dimensões, a água nos diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, mas também a água do planeta, a água da chuva, como eu já falei, e a água como parte da condição da vida humana. E aí entra os projetos de meio ambiente, os projetos de preservação, né? E por último vem os problemas da vida,
problemas de geometria, de simetria, problemas matemáticos, problemas de raciocínio lógico. Permita que a sua criança na educação infantil explore essas situações. Leve as crianças ao supermercado, leve as crianças à feira, convide alguém que trabalhe com números, com divisão, com venda, para mostrar para as crianças como que o mundo funciona, o que é um cheque, um cartão de crédito, como que funciona o dinheiro, o troco. Permita que as suas crianças descubram o mundo e você, obviamente, estará trabalhando e muito bem esse campo de experiência que é espaço-tempo, quantidades, relações e transformações. No mais, como eu sempre digo, educar é um gesto de persistir com delicadeza.